Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis da Unicesumar Londrina, terceiro período, disciplina de Legislação Trabalhista e Previdenciária. Aqui é o professor Sérgio Nene, né, e hoje eu vou dar sequência ao nosso tema da disciplina, que são elementos do contrato de trabalho. Esse é um tema mais curto, então acredito eu que o vídeo acabe sendo mais enxuto do que os demais. Esses elementos são importantes para serem esclarecidos porque eles têm muito a ver com nulidade do contrato de trabalho. Coisas que, digamos assim, se não foram obedecidas, podem invalidar, né, ou nulificar a relação jurídica trabalhista, a relação contratual trabalhista, né? Basicamente, se a gente for analisar pelo Código Civil, né, não é nem pelo direito do trabalho, mas pelo Código Civil em si, o contrato, todos os contratos ou todos os negócios jurídicos devem atender três requisitos. Três: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos tentar entender o que são cada um desses elementos, né? E tentar esclarecer de que forma isso repercute no direito do trabalho, né? Agente capaz. O que é capacidade? Capacidade é aquele elemento, né, do direito civil, aquela questão do direito civil, dizer assim, olha, capaz é aquele que a lei considera apto a celebrar negócios jurídicos. O que tem a ver capacidade com o direito do trabalho? Capacidade para ser empregado, né, ou empregador. Quem pode ser empregador? Qualquer pessoa maior de 18 anos. Na condição de empregador, exige-se, obviamente, maioridade, 18 anos. E na condição de empregado? Bem, diz a Constituição que o trabalho é lícito a partir dos 14 anos na condição de menor aprendiz, né? Ou, na verdade, no termo de aprendiz, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o contrato de aprendizagem, e ele não é só para menores, o aprendiz ele pode ser aprendiz também quem é maior de idade, não tem problema. Mas na condição de aprendiz a partir dos 14 anos e na condição de empregado propriamente a partir dos 16. Então, qualquer vínculo empregatício em que o empregado não preencher esses requisitos, ele é um contrato ilegal, ele é um contrato nulo de pleno direito. Então, se na condição de aprendiz ele tiver menos de 14 anos, contrato nulo. Se ele for um contrato convencional de trabalho, o empregado tiver menos de 16 anos, que não seja um contrato de aprendizagem, contrato nulo também, né? Também é importante deixar claro que a capacidade, existem causas do direito civil de incapacidade mesmo após os 18 anos. É o caso das pessoas que têm algum tipo de doença que afeta a sua cognição, né? Os interditados, ou pessoas que por motivo de doença, acidente ou qualquer outro motivo estejam incapazes de manifestar a sua vontade. Obviamente que esses também, mesmo tendo mais de 18 anos, né, não vão poder ser tanto empregado quanto empregador. Um segundo ponto é o objeto lícito, né? O objeto lícito é uma coisa meio complicada aqui para o direito do trabalho, porque é preciso separar duas coisas para o direito do trabalho, né? O que é o trabalho ilícito do trabalho ilegal, né? Trabalho ilícito e trabalho ilegal. Vejam, qual que é a diferença? O trabalho ilícito, o contrato de trabalho é nulo, ele não preenche, ele não produz nenhum efeito. O trabalho ilegal, o contrato de trabalho é válido, produz todos os seus efeitos, mas vai haver uma punição para esse empregador. Vamos tentar primeiro explicar o que é um trabalho ilícito. Você acha que é lícito, que é possível, que é juridicamente possível você contratar alguém, por exemplo, para trabalhar para você no exercício de tráfico de drogas, jogo do bicho, casa de prostituição, tráfico de armas, qualquer atividade ilícita? Você acha que se você contratar um empregado para que ele trabalhe para você fazendo isso, é lícito esse trabalho? Não, isso é um trabalho ilícito. Ilícito porque o objeto da prestação corresponde a um crime, né? Então, na verdade, não tem vínculo trabalhista aqui, né? Ah, o cara ele é segurança do jogo do bicho. Olha, não tem vínculo empregatício, porque o jogo do bicho é ilícito, né?
Ah, ele é segurança do tráfico de drogas. O trabalho é ilícito. Então não tem validade nenhuma jurídica esse contrato. E o que é o trabalho ilegal? Ou alguns chamam de irregular, trabalho ilegal. Né? Trabalho ilegal é aquele que o objeto é lícito, mas a condição de trabalho é proibida. Por exemplo, a lei diz que o menor de 18 anos não pode fazer trabalho noturno, nem perigoso, nem insalubre. Se você tiver um empregado que seja menor e coloque ele para trabalhar nessas condições, esse é um trabalho ilegal, irregular. Mas o contrato de trabalho é válido. É que aquela condição que você está submetendo ele é uma condição ilegal. Qual que é a consequência? A consequência é que o contrato de trabalho é válido, mas o empregador, por submeter o seu empregado a essa condição, pode vir a responder por multas administrativas, por uma série de sanções administrativas pelo Ministério do Trabalho por isso. Mas isso não invalida o contrato de trabalho, né? O empregado trabalhou lá na condição ilegal, irregular, né? Esse trabalho ilegal, ele vai ter direito a receber salário, férias, 13º, tudo. O que não pode é porque a lei proíbe aquilo. Mas quem deve fiscalizar isso é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ou mesmo o empregado pode entrar depois com uma ação trabalhista e pleitear uma indenização por ter trabalhado naquelas condições. Mas isso não invalida o contrato de trabalho, né? Então essa é a diferença do trabalho ilegal, né, do trabalho ilícito, né? E por fim, tem a questão da forma. O que é a forma? Olha, forma é eu dizer o seguinte, alguns contratos de trabalho exigem forma específica. É o caso da aula passada. Nosso último encontro nós falamos do trabalho intermitente. A CLT, ela abrange praticamente todas as formas de contrato de trabalho. Ela fala que, em regra, admite-se contratos tácitos ou expressos, e sendo eles expressos, tanto os contratos escritos quanto verbais. É o que está no 442 da CLT. Diz que o contrato de trabalho pode ser verbal ou expresso, né? Perdão, tácito ou expresso, e o expresso pode ser escrito ou verbal ou escrito. Mas existem alguns casos em que a lei exige, algumas exceções, que há exigência de uma forma específica. Para alguns trabalhos, você só pode ter ele de forma escrita. É o caso, por exemplo, do trabalho intermitente, né? Do aprendiz, que a lei também diz que o contrato de aprendizagem deve ser feito de forma obrigatoriamente escrita. E, enfim, nesses casos, o contrato só vai produzir efeito quando atendida a essa forma. É o caso do intermitente. Se não tiver o contrato escrito, ele não vai ser um contrato válido. E esses, então, são os 3 elementos básicos, né, que constituem qualquer negócio jurídico. Mas essa é a visão trabalhista deles. Então, lembra, capacidade do agente, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. São esses os 3 elementos. Lembrem bastante dessa diferença entre o trabalho ilícito e trabalho ilegal.